Olá, meus amigos! Mais um vídeo aqui, mais um conteúdo surgindo nesta rede social e hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre um projeto de resolução que institui o Código de Conduta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que foi encaminhado pela OAB São Paulo ao presidente Fachin e queria desde já parabenizar a OAB São Paulo pela iniciativa. Então vamos ver aqui, vamos ver o que esse projeto está dizendo, o que esse projeto de resolução está dizendo aqui, alguns artigos. Então vamos observar aqui. Bem, primeiramente, nós temos um ofício, né? Foi encaminhado um ofício no dia 23 de janeiro desse ano ao ministro Fachin, né? Pela OAB São Paulo. Então, assinaram esse ofício a ex-ministra Ellen Grace, ex-ministro César Peluso, professor Miguel Reale, professor Oscar Vilhena, César Brito, a professora Patrícia Vanzolini, Maria Tereza Sadek, Alessandra Benedito e o ex-ministro também José Eduardo Cardoso. Todos eles assinaram então esse ofício encaminhado então ao ministro Fachin, né, propondo então esse projeto de resolução que institui o Código de Conduta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver alguns artigos desse projeto aqui. É um projeto de poucos artigos, são 12 artigos, se eu não me engano, né? São 12 artigos, mas são artigos bem objetivos, bem diretos e artigos, no meu ponto de vista, capazes o suficiente de já regulamentar um certo código de conduta, um código de postura para os municípios, ó, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, certo? Antes de mais nada, vocês vão perceber. Aliás, eu vou deixar fazer esse comentário no final. Vamos lá, então. O artigo 1º diz que é vedado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, artigo 1º, mais uma vez, da proposta de resolução que a OAB São Paulo encaminhou, né, para o Supremo Tribunal Federal, visando regulamentar, então, o Código de Conduta dos ministros do STF, beleza? Então, aqui você tem os considerandos, né? Então, vamos pular isso daqui e vamos direto para o artigo 1º desse projeto. Olha lá, artigo 1º. É vedado aos ministros do Supremo Tribunal Federal participar de julgamento de processo no qual tenham relação de parentesco até terceiro grau ou de amizade íntima com qualquer das partes ou qualquer de seus procuradores e advogados, bem como com o advogado que integre escritório atuante no processo. 2. Participar de julgamento de processo cujo resultado possa afetar interesse próprio de parente seu até terceiro grau ou de amigo íntimo. 3. Participar de julgamento de processo que tenham patrocinado antes de ascender ao tribunal. Bem óbvio, né? Bem óbvio. Aí aqui tem alguns parágrafos que vai tentar regulamentar, né, algumas outras questões para fins de cumprimento desse artigo. Primeiro, que eu não vou ler, eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem esse código depois para vocês fazerem a leitura integral, tá? O artigo 2º diz que é permitida a participação em seminários acadêmicos, congressos e eventos jurídicos promovidos por pessoa física ou jurídica, desde que os organizadores ou patrocinadores não tenham interesse econômico em processos pendentes de decisão no tribunal. Questão óbvia, né? O cara tem um processo, uma empresa ou um organizador tem um processo pendente no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o que é uma conduta legal, interessante e estratégica para a empresa fazer? Organiza um evento, convida os ministros, tá? Então, esse artigo 2º visa proibir esse tipo de conduta, certo? Parágrafo único. Olha só, isso aqui eu acho esse parágrafo único aqui do artigo 2º sensacional, tá? Talvez um dos melhores. Ó, eventuais remuneração e pagamento de despesa de viagem pelo promotor responsável pela realização do evento devem ser informados à presidência do Supremo Tribunal Federal, que os tornará públicos no site oficial do STF. Show de bola. Esse parágrafo único do artigo 2º aqui, na minha opinião, é o melhor é, de todo o código. Artigo 3º. Os ministros, no exercício da atividade docente autorizada constitucionalmente, não podem ocupar cargo ou função de coordenação, administração, direção ou controle societário da entidade de ensino. Artigo 4º. Os ministros devem manter absoluta reserva sobre matéria que é ou que possa vir a ser submetida a julgamento, deixando de emitir opiniões a respeito. Isso daqui, para mim, também é uma... Eu sempre falo, quem me acompanha no Instagram, eu sempre publico isso, sempre falo isso. Quando eu vejo um ministro emitindo opinião a respeito de algo que ele está julgando, ou que ele poderá potencialmente julgar, eu fico extremamente incomodado. Porque, na minha visão, existe o julgador, o juiz, seja ele desembargador, ministro, ou juiz de direito, na comarca do interior, não importa. O julgador exerce uma função muito importante, cara. Muito importante.
E são poucos que entendem essa função muito importante. E uma das principais características, do meu ponto de vista, que um magistrado tem que ter, independentemente de qual instância ele atua, é a discrição. Cara. Tem que ser um cara discreto. Ele não pode emitir opinião de coisas que eventualmente ele vai julgar. Se ele tem essa sanha de emitir opinião, que então peça exoneração do cargo e vai exercer aí a função de colunista de uma revista de grande circulação, ou sei lá, cara. Abre um canal no YouTube para ficar emitindo opinião, sabe? Se ele gosta disso. Porque para ser magistrado, tem os ônus, tem os bônus, obviamente, mas tem os ônus também. Então o cara tem que colocar na balança. Se ele não conseguir suportar os ônus, cara, saia, dê espaço para outro que suporte, consiga suportar. Só que, claro, isso aqui não é da noite pro dia, tá? Porque tá enraizado, parece, esse tipo de, né? Todo ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente, a gente vê, parece que sentem na obrigação de emitir opinião de, sabe? O cara é ministro da Suprema Corte, meu. O cara é ministro da Suprema Corte. Não é eu. Ele não é um professor Tiago Cardoso. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Artigo 5º. Os ministros não devem se manifestar sobre questões político-partidárias. E quando se manifestarem academicamente sobre questões afetadas ao tribunal, deve fazê-lo de forma objetiva e com os cuidados necessários para a preservação da sua imparcialidade. Óbvio, é um pouco do que diz o artigo 4º. A ministra Ellen Grace, a ministra a Rosa Weber, ela é uma ministra que eu admirava bastante. Admirava porque ela aposentou. Né? A ministra Rosa Weber, você não via ela dando entrevista. Às vezes, até por exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal, alguns repórteres ainda, né, principalmente na época da pandemia, ou quando eu lembro quando ela foi fazer exercendo a presidência do CNJ, ela estava fazendo uma vistoria no presídio em Goiás, eu não lembro se era no CEPAG ou na CPP, e ela sempre categórica, ela não se manifestava sobre questões não protocolares. A ministra Rosa Weber, ela não falava, ela só falava nos autos. Só nos autos. E é assim que o ministro da Suprema Corte tem que se portar. Tá. Artigo 6º. Os ministros devem evitar comparecimento a encontro acadêmico, reunião ou acontecimento social quando sua presença possa comprometer a percepção de imparcialidade ou a reputação do tribunal. Pô, Thiago, mas isso aqui é foda, né? Foda por quê? Os ministros não podem ir em lugar qualquer. Não podem. Não podem mesmo. Lembra de eu falar para vocês do ônus? É ônus, cara. Repito, eles não são o professor Tiago Cardoso. Eles são ministros do Supremo Tribunal Federal. E se amanhã ou depois o professor Tiago Cardoso se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, olha só, hein, cara. O professor Tiago Cardoso vai ter que estar disposto a mudar suas condutas que ele tem enquanto não ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. Meus amigos, tem algumas funções, alguns cargos que exercem, que necessitam, que exigem de uma determinada pessoa postura à altura daquele cargo. Isso é fato. Não é questão da pessoa ser humilde ou não. É que ela tem que ter uma postura porque ela exerce um cargo de grande relevância no Brasil. Ela é ministra da corte ou ministro da corte mais importante que tem no país, cara. Ou ele é juiz, ou ele é desembargador, ele vai decidir vida de pessoas. Artigo 7º. É vedado o recebimento de presentes, salvo os que não tenham valor comercial ou a aceitação de transporte gratuito por veículo não oficial, a não ser o oferecido por entidade promotora do evento permitido nos termos do artigo 2º. Artigo 8º. Serão presenciais as sessões do tribunal, sendo facultada a participação remota. Esse artigo 8º aqui, eu já nem... Sabe, eu acho que a tecnologia tá aí, meu. Sabe? A gente lutar contra isso é perda de tempo. Então, esse artigo 8º aí. Artigo 9º. O ministro, ao se aposentar ou se exonerar do cargo, deverá aguardar 3 anos para exercer a advocacia. Esse artigo 9º é legal, mas na prática é muito difícil. É muito difícil porque a gente sabe que desembargador, juiz,
ministros, quando aposentam, eles vão para a advocacia mesmo, porque a questão do poder, a questão da relevância, que isso atrai cliente, isso aqui é muito difícil de acontecer, porque o cara pode simplesmente continuar advogando, continuar peticionando, continuar fazendo ali os bastidores, mas sem aparecer na petição, sem assinar. Então, isso aqui é difícil, na prática. Mas acho que é interessante constar isso claramente. Acho que a OAB São Paulo acertou demais. Aliás, a OAB São Paulo acertou em todos os artigos desse projeto de resolução aqui que institui o Código de Conduta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Acertou. Aí aqui tem um problema, né? Porque o artigo 10 nem é um problema da OAB São Paulo, não. É um problema mesmo de aplicabilidade, tá? A violação de norma prevista nesse código será apreciada obrigatoriamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os próprios caras vão analisar as condutas deles mesmos, entendeu? Então isso aqui é um pouco difícil. Mas não tem muito para onde correr, você vai atribuir a quem, né? Então eles podem, de ofício ou mediante denúncia, né, do presidente da República, do Senado, da Câmara, o PGR, presidente da OAB, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e presidente da Sociedade Brasileira para o Congresso, para o Progresso da Ciência, né? Aí o artigo 11 diz que as apurações de violação à norma desse código não excluem sanções previstas na Constituição Federal e nas leis, né? Ou seja, eles ainda podem correr o risco de responder administrativamente e penalmente, enfim, na esfera civil também, né? Enfim, então esse é um projeto de resolução, repito, encaminhado, né, que visa instituir o Código de Conduta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, minhas considerações finais é o seguinte: primeiramente, parabéns mais uma vez ao OAB São Paulo pela iniciativa. Foi encaminhado já está lá na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, desde o começo finalzinho de janeiro, né? Quem é contra um código de ética, na verdade, diz muito mais sobre ele do que, né, outras coisas. E outra coisa, quem é contra isso daqui demonstra, se a maioria dos ministros forem contra isso daqui, demonstra o quão é necessário ter isso daqui, porque a negativa dos ministros em elaborar um código de conduta se mostra muito mais necessário a existência desse código de conduta. Fica claro. Porque o ministro que é contra esses artigos aqui, meus amigos, ou alguém que é contra esses artigos aqui, olha, me desculpa. Beleza? Então é isso. Vamos torcer, né? Pelo que tudo indica, parece que não vai dar muito bom, né? O ministro Fachin já desmarcou o almoço que teria, o encontro que teria para discutir o Código de Conduta, não tem data prevista, enfim. Então, essa dual composição do Supremo Tribunal Federal, realmente, eu acho difícil, tá? Mas vamos ver, vamos começar a plantar essa ideia para que isso se enraize e possa, quem sabe, ser algo de médio, longo prazo. Curto prazo não vai ser, sinceramente, eu acho que a composição atual do Supremo Tribunal Federal e a conjuntura hoje de todo o sistema não é muito favorável a esse tipo de resolução, não. Mas a gente, né, discutindo isso, exigindo isso, pressionando para que isso, né, tenha, porque não é possível que uma pessoa seja contra a um código de postura, de conduta, de ética, que muitas outras Supremas Cortes, país afora, também estão elaborando, também estão fazendo, porque os ministros das Supremas Cortes lá fora também estão tendo o mesmo problema. São seres humanos, né, meu amigo? O ser humano, quando ele vê que ele está com poder demais, aí, meus amigos, Montesquieu já dizia, né? Todo aquele que detém o poder e não encontra limites tende a dele abusar, e isso aí é fato. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Valeu!